Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Graças a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de poder partilhar da palavra. Peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias, lá em Mateus, no capítulo 13, de 31 a 35. Muito bom, meus irmãos. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Senhor, diante de Ti, a Tua palavra faz morada em nosso coração, ó Pai. Nós estamos aqui abertos à Tua palavra, ao agir do Espírito em nossas vidas. Usa-me, ó Deus, como boca para o Senhor, diante do Teu povo, ó Deus. Em Cristo Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, ó Pai. Meus irmãos, então, retomando aqui o estudo das parábolas de Jesus. Nós já vimos a parábola do semeador, nós já vimos a parábola do joio e do trigo, e esse é o nosso, na verdade, 4º encontro, porque eu fiz uma introdução. Então aqui nós vamos falar sobre 2 parábolas, tão pequenas, na verdade 3 versos apenas, mas é um privilégio poder estudar da parte do Senhor e conseguir entender daquilo que Ele tem trazido e acrescentado nas nossas vidas, aparentemente algo que é tão corriqueiro, aprendemos quando crianças. Há muito tempo eu não ouvia essas parábolas e nem meditava em cima delas, então tem sido um grande privilégio. Então, assim como na semana retrasada, na parábola do joio e do trigo, dessa série de parábolas de Jesus, cujas palavras iniciais são: o reino dos céus é semelhante a... E assim ele vai trazer um estudo, vai falar sobre algo que se assemelha ao reino de Deus. É engraçado como Jesus compara as suas parábolas. Podia ser algo realmente grandioso, podia ser algo monumental para nós, né? Para as pessoas, algo nobre. Imagine só, ele poderia ter dito assim: o reino dos céus é como uma imensa cordilheira em sua força, ou o reino dos céus é como o oceano em largura e profundidade. Me lembro quando meus filhos eram pequenos, e nesse conforto do lar, no amor que nós tínhamos um pelos outros, eu falava: meu amor é tão grande por vocês, como se eu pudesse estender uma linha daqui até a lua e voltasse. Muito obrigado. Impressionante quanto isso traz grandiosidade, mas parece que não é isso que Jesus está querendo dizer aqui, né? Não foi dessa forma. Então, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? O reino dos céus é um tema frequente nas parábolas de Jesus. É a esfera da qual o próprio Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e absoluto nisso. É o domínio em que seu senhorio está em plena operação neste momento. E claro, todos que realmente pertencem ao reino dos céus se submeteram formalmente ao senhorio de Cristo. Entrar no reino significa, portanto, entrar na vida eterna. Ou seja, o reino de Deus é sinônimo da esfera da salvação, aquela esfera eterna onde os remidos têm sua cidadania verdadeira. Lá em Filipenses 3:20 ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Atualmente o reino é um domínio espiritual,
não uma esfera terrena, geopolítica, um lugar onde o reino dos céus está fisicamente entre nós. Jesus descreveu o estado atual do reino como intangível e invisível. Lucas 17, 20 e 21, ele diz assim: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Ele disse também, o meu reino não é deste mundo, que está em João 18, 36. Essa não é a expressão plena e final do reino de Cristo. Isso é claro para nós. A plenitude terrena do seu reino aguarda seu retorno físico, a vinda de Cristo. Então, lá em Apocalipse 11, 15, ele fala, o reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, essa primeira frase aqui, desse reinado eterno, é um reinado de 1000 anos do Senhor Jesus na terra, conforme prometido em Apocalipse 20, de 1 a 7. E será seguido pela criação de um novo céu, de uma nova terra, sobre os quais ele continuará a reinar eternamente, e nós estaremos com ele. Amém? Jesus nos ensinou que é por isso que devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, lá em Mateus 6. Quando o reino finalmente se manifestar na nova criação, ele será visível, será universal e sem fim. Isso vai abranger o céu, a terra e tudo que nela existe será pertencente ao Senhor. E lógico, o reino é absolutamente real, está presente e está crescendo constantemente e silenciosamente na medida em que pecadores são remidos e graciosamente declarados cidadãos do reino por toda a eternidade. Jesus ilustra todas essas verdades nas parábolas e vai deixando claro isso para a gente à medida que ele vai trazendo suas semelhanças. E dessa vez ele escolheu comparar as coisas inesperadamente comuns. E o que lemos mostra exatamente isso. Algo simples, algo singelo, algo do dia a dia dele. Jesus compara o reino a grãos de mostarda e ao fermento. À primeira vista, essas parecem ser escolhas estranhas para uma comparação ao reino de Deus. Mas com um pouco de reflexão, meus irmãos, é possível ver a genialidade por trás daquilo que ele está nos ensinando. Então ele fala ali outra parábola, ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes. É engraçado que hoje em dia muitas cortinas de fumaça são levantadas sobre assuntos importantes, e claro, não poderia ser diferente em relação à palavra de Deus. Vemos muitos críticos da palavra de Deus questionando sobre a semente ser a menor semente ou não, a categoria das sementes, qual categoria seria a semente de mostarda, para com isso tornar a Bíblia falível. Ah, mas ela não é a menor. Ah, mas não é dessa categoria. Levanta-se uma cortina de fumaça para a gente não conseguir compreender, ou então desviar a nossa atenção daquilo que realmente é importante. Mas óbvio, antes da gente jogar a Bíblia no lixo por conta disso, por conta desse tamanho relativismo em relação a uma semente, não vamos perder o que Jesus está dizendo. É possível classificar as sementes em 3 categorias: sementes pequenas, sementes menores, sementes mínimas, e o grão de mostarda está nessa última categoria. Ela é sem dúvida uma das menores sementes de todas, mesmo não sendo a menor. Porém, Jesus referiu-se a ela como a menor, porque, óbvio, ele estava trazendo um mecanismo aqui literário conhecido como hipérbole, o uso intencional de exagero para elaborar um argumento. Ele fez isso muitas vezes ao longo do seu ministério, e claro, não só ele. O frio que veio, parece que desceu um cubo de gelo imenso. É isso que aconteceu? Não.
Esfriou, apenas. Né? Então, esse mecanismo da nossa literatura, ela permite, que é a hipérbole. E a gente precisa compreender isso, precisa estar claro isso para nós. Jesus estava dizendo aos ouvintes que o reino a qual viera anunciar e inaugurar era minúsculo naquele momento. Quem eram os cidadãos que resumiam-se? Era Jesus e os seus discípulos. O reino era minúsculo em comparação com as outras religiões e seitas do Império Romano na época. Os deuses e as deusas do panteão de Roma, a seita de Mitra, as religiões de mistério que eram abundantes lá na região do Mediterrâneo, tanto no lado oeste quanto leste, ele era tão pequeno que era quase invisível. Nós estamos falando de poucas pessoas. Essa foi a intenção de Jesus ao comparar o reino a uma pequena semente de mostarda. Nenhum judeu piedoso duvidava que o reino viria e que seria vasto e glorioso. O que Jesus está ensinando vai além disso. Ele está dizendo que há uma conexão básica entre os pequenos começos que ocorrem sob o seu ministério e o reino em sua glória futura. Embora o surgimento inicial do reino possa parecer meio inconsequente, a pequena semente leva a uma planta madura, grande, que dá até sombra. Pequeno, mas começa o crescimento. Então Jesus acrescentou, e crescida, ali no verso 32, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Era como se Jesus estivesse dizendo, sim, o reino é minúsculo agora, mas esperem, a semente de mostarda mal pode ser vista quando colocada na terra. Porém, depois começa a crescer e se expandir até se tornar uma árvore grande o suficiente para servir de ninho às árvores. Assim será o reino de Deus. Trazendo uma analogia em relação às empresas, os negócios, ao mundo dos negócios, um conceito que é praticado, por exemplo, ao planejar o que a gente vai fazer durante esse ano. A gente superestima algumas coisas. Mas na hora que a gente vai fazer uma projeção daqui 5 anos, qual o seu objetivo? A gente subestima aquilo, parece que a gente não consegue enxergar muito bem quais são os nossos objetivos daqui 5 anos. Para o fim do ano parece um pouco mais claro. Eu preciso executar isso, eu preciso lançar isso, eu tenho tais coisas para fazer. Então em um ano a gente até consegue superestimar, mas depois de 5 anos, as coisas parecem que ficam meio nubladas, meio aquela névoa na nossa frente e a gente não consegue. Essa é uma limitação nossa, né, meus irmãos? Não sabemos como será a construção ou a continuação da construção da nossa igreja daqui mais 83 anos, daqui 100 anos, se teremos a igreja, quantos fiéis. Precisamos continuar a orar e pedir direcionamento ao Senhor, precisamos nos debruçar sobre a sua palavra, meditar, estudar, obedecer ao Senhor. Os frutos outros colherão. Olha a história da nossa igreja, e não podia ser mais perfeita tudo aquilo que o Lucas trouxe para nós hoje pela manhã. Eu até fiz algumas anotações. Que fantástico, em 1922, iniciando o trabalho com o senhor Martin Phelps. Que privilégio, que história boa de ouvir, saber que houve um crescimento da sua família. Temos herdeiros aqui ainda, louvamos a Deus por isso, pelo crescimento e tudo aquilo que foi desenvolvido, desencadeado, as pessoas que foram levadas ao Senhor, o que se tornou esse prédio.
E quantas vidas foram transformadas, a começar pelo próprio Martin. O que ele ouviu, da onde ele veio, tudo aquilo que ele aprendeu lá fora, lá na Letônia, como chegou o Evangelho para ele, é justamente disso que nós estamos falando. O Evangelho se espalhando, e o Senhor dando crescimento a cada uma das pessoas. Sabe, ver o que tem se tornado esta igreja, tem sido um privilégio, ver o Senhor agindo sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, mesmo daqueles que não puderam vir, mas eu louvo a Deus, porque sabemos das dificuldades, das alegrias, do momento que podemos juntos compartilhar da mesa do Senhor, saber que o Senhor tem acrescentado, saber que o Senhor tem desenvolvido vidas, aprofundado no conhecimento do Senhor, na humildade diante do Senhor, no caminhar aos mesmos passos do Senhor. Como tem sido um privilégio ver a história dessa igreja, mas o que será daqui para frente? Nesse momento nós estamos aqui, nós estamos ensinando, nós estamos mostrando, a vida de cada um dos irmãos importa para a vida dessa igreja e para a vida da comunidade que está lá fora, da família que cada um dos irmãos tem lá fora, dos amigos que compartilham da palavra lá fora, porque aprendemos aqui e vivemos lá fora, porque esse reino depende disso. Somos agentes do Senhor, somos embaixada do Senhor, e partilhamos e testemunhamos Cristo como Senhor das nossas vidas. Isso precisa ser uma alegria para você, meu irmão, sabe, pertencer a esse reino. Nossa igreja iniciou as atividades lá em 21, e olha o que aconteceu, estamos indo para 83 anos, e tenho certeza que os fundadores não imaginavam como estaria hoje. Assim como os discípulos de Jesus, vivendo os dias de martírio, será que isso vai sobreviver? Eles não sabiam, mas importava a eles, era pregar Cristo, esse crucificado e ressurreto, porque essa era a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus, apontar para Cristo, mostrar o Senhor, porque o resto é com o Senhor, o crescimento é do Senhor, pertence a Ele. Sabe, a mesma coisa aconteceu lá com a minha igreja em Taubaté, onde eu nasci e fui criado. Missionários da Mid Missions, lá também da Batista do Sul, começaram no Ceará em 1954, desceram para São Paulo, ficaram no Vale do Paraíba. Grande pastor Guilherme Griffin e a sua esposa Doris Griffin, ambos já faleceram. Em 1959 inicia a igreja em Taubaté, não é a primeira igreja, mas a Igreja Batista Central. Tem a Igreja Batista da Fé em Pindamonhangaba, a Igreja Batista lá em Caçapava, a Igreja Batista em São José dos Campos, todos fundados por esse mesmo casal. Que alegria! Quantas coisas foram feitas, quantos irmãos, quantas vidas transformadas. E nós recebemos o Evangelho e chegou até nós. Isso é um grande privilégio, é a gente poder testemunhar da obra do Senhor na nossa vida. E é isso o que Jesus estava fazendo e dizendo aos seus discípulos, que o reino dos céus se tornaria algo inimaginável para eles naquele momento. Mas ele já sabia o que ia acontecer. Era um reino minúsculo que expandiria de uma forma absurda. Se considerarmos a situação do reino de Deus sob a perspectiva da cultura ocidental do século 21, ele pode aparentar estar em um declínio, não em crescimento.
Na Europa Ocidental, a média de comparecimento aos cultos dominicais é de aproximadamente 2% da população. As grandes catedrais tornaram-se, nas palavras do cético, mausoléus de um Deus morto. Dizem os historiadores que os Estados Unidos entraram na era pós-cristã e que o cristianismo, se não estiver morto, é irrelevante. O governo federal norte-americano declarou independência de Deus, pois interpretou a separação entre a igreja e o Estado como uma autonomia do Estado em relação a Deus, como se pudesse executar suas atividades sem reconhecer a Deus. Então, quando vemos membros políticos mundo afora reconhecendo Deus, orando, eu dou graças a Deus por isso, porque sei que o Senhor ainda tem trabalhado na vida das pessoas. Há sim uma separação entre igreja e Estado, há um limite, mas não há um fora da autonomia e do poder supremo do nosso Criador. Tudo está debaixo dos seus olhos, das suas mãos, do domínio que Ele tem sobre tudo e todos. Nada foge aos seus olhos, e do seu trono Ele não se levanta, porque Ele reina absoluto em todo lugar. A igreja parece ter caído no esquecimento, salvo quando acontece, por exemplo, uma catástrofe nacional, com as proporções, por exemplo, do ataque do terrorista lá do 11 de setembro. Em tais situações, as igrejas são revisitadas por um breve período até o pânico diminuir. É a famosa e temida teologia da caixinha de fósforo. Você anda com uma caixinha de fósforo, imagine o Senhor, e toda vez que você necessita de alguma coisa, você vai lá e acende um fósforo, apaga, ai que bom, resolveu o meu problema, e põe no bolso de novo. Essa é a sua teologia? Eu espero que não. A sua vida de devoção e dependência, ela tem que ser diária, minuto a minuto, segundo a segundo, saber que você depende, que dependemos do Senhor, que essa teologia da caixinha de fósforo, ela nunca vai funcionar. Infelizmente, parece que o fórum íntimo para onde foi jogada a questão da religião nos dias atuais, mostra apenas que nós precisamos de um Deus nos nossos maiores momentos de apuros. Só que Ele está conosco, como diz lá em Mateus 28, todos os dias das nossas vidas, o Senhor Jesus estará conosco. Isso me traz uma tranquilidade tão grande, porque eu vivo na dependência de um Deus que é vivo, soberano e absoluto, todos os dias. No entanto, nós não podemos obter uma imagem real da saúde do cristianismo no século 21, olhando apenas para as coisas que acontecem aqui. Temos de olhar para outros lugares. O reino dos céus está experimentando um crescimento explosivo em locais como China, Coreia do Sul, Japão, América do Sul, Europa Oriental, Austrália e diversas regiões dentro da África. Em muitas dessas localidades o cristianismo tornou-se uma influência dominante na cultura, assim como aconteceu no Ocidente 2000 anos atrás, na Europa, na Ásia Menor. Então nós vemos o Senhor agindo do seu reino em constante crescimento, e só porque os nossos olhos não conseguem enxergar isso, não quer dizer que o reino cresce e que o Senhor amplia seus domínios em todo lugar. Olha o que os cristãos da antiguidade fizeram, por exemplo, em Amsterdã, uma cidade tomada pelo secularismo e pós-cristianismo. Então, as marcas de um passado, de um berço cristão, ali está a maior coleção de obras de Rembrandt, a maior de todas, onde estão todas, praticamente a maior parte das obras de Rembrandt estão lá em Amsterdã. Rijksmuseum,
Em suas pinturas, e a bem da verdade em todas as coleções da arte clássica desse museu, de Rijksmuseum, a maioria dos temas é de natureza bíblica. O mesmo ocorre lá no Louvre, em Paris. Vemos paisagens maravilhosas, pinturas de natureza morta e esculturas, mas a maioria dos temas é um tema bíblico. A contribuição dos cristãos na arte, ela é enorme, bem como na música, na literatura. Sem a igreja cristã não teria havido Bach, Mozart, Beethoven, Handel. O cristianismo foi o berço da música erudita, a qual influenciou o mundo ocidental. E óbvio, da mesma maneira, se excluíssemos a Bíblia de Genebra, talvez não teria havido Shakespeare, os Peregrinos e tantas outras obras. O que podemos afirmar sem qualquer sombra de dúvida é que o reino dos céus começou pequeno, mas cresceu enormemente nos últimos 2000 anos. Ele se expandiu para todas as nações presentes na face da terra e, como eu disse, continua a crescer. Qual é a nossa parte? Continuamos firmes para a glória de Deus. Espero de verdade que não tenha ficado dúvida quanto a essa parábola. E Jesus ensina que o reino de Deus pode parecer sem importância e insignificante, especialmente na Galileia no ano 28 depois de Cristo. Porém, o evangelho do reino, proclamado por um carpinteiro transformado em pregador, provocará um impacto tremendo no mundo todo. Os seguidores de Jesus eram um grupo de pescadores rudes, a quem foi ordenado que fizessem discípulos de todas as nações. Esses seguidores colocaram um mundo em chamas com a mensagem de salvação, que hoje é proclamada em quase todas as línguas conhecidas da terra. O pequenino grão semeado na Galileia, ao nascer da nova era do cristianismo, se tornou uma árvore que hoje fornece abrigo e descanso para os povos de todos os lugares. E o dia ainda não acabou, porque essa árvore ainda está crescendo e novas sombras, novos lugares estão sendo alcançados. A árvore ainda não alcançou maturidade, ainda está crescendo. Olhamos para o fenômeno do seu crescimento e sabemos que Deus está operando o desenvolvimento do seu reino. Sabemos que inúmeros povos desse planeta ainda não ouviram as boas novas do amor generoso de Deus. As nações inteiras estão virtualmente destituídas da sombra e do abrigo oferecidos pelo reino de Deus. Os ramos da árvore devem continuar a crescer e a se estender até aquelas regiões que ainda precisam do evangelho para que as multidões possam encontrar refúgio e descanso. E quando o evangelho do reino de Deus tiver sido pregado a todas as nações do mundo, como diz Mateus 24:14, então o fim virá e a árvore terá alcançado sua plenitude. Amém, meus irmãos? Então a gente olha para o outro verso, 33. O que será que ele nos diz nessa outra pequena parábola de apenas um versículo? Escondido, mas em ação. Mateus em seguida escreve: disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Nessa breve parábola, Jesus comparou o reino dos céus ao fermento no contexto da culinária dos judeus. Os judeus costumavam pegar um pedaço de pão e colocá-lo em uma porção de massa nova, o que provocava fermentação o suficiente para que o bolo todo crescesse. Jesus falou sobre uma mulher que estava realizando essa tarefa em específico, mas observe a palavra empregada que ele mostra aqui. Ele disse que ela escondeu o fermento na massa,
O fermento, como conhecemos hoje, é limpo, fresco, saudável e até saboroso. É feito da cultura de uma solução de sal, açúcar, que se adiciona amido. O levedo, no entanto, era conseguido com uma porção de massa guardada da semana anterior, a qual eram adicionados sucos para facilitar todo esse processo da fermentação naquele pedaço. Se o levedo fosse contaminado por uma cultura de bactérias nocivas, óbvio, essa contaminação passaria para o pão até que o processo fosse interrompido. E quando comessem o pão não levedado durante uma semana, como faziam, por exemplo, na ocasião da Páscoa, que não era fermentado. A intenção de Jesus não era dizer que o levedo era nocivo. Ele usou o exemplo do levedo por causa do seu poder oculto. O fermento e o levedo fazem a massa crescer, permeando inteiramente. Depois de misturados, a farinha, o fermento ou o levedo já não pode ser mais encontrado. Misturou, homogêneo. Ficam escondidos, ficam invisíveis. Com isso, Jesus expressava que o reino dos céus estava escondido à vista da maioria das pessoas naquele momento, mas que apesar disso, estava atuando. Então, focaliza a sua atenção no poder interior do reino e a sua influência sobre tudo. A parábola do grão de mostarda ilustra o programa evangelístico global da igreja em obediência a Mateus 28, que é a comissão de Cristo e seus seguidores, para que fizessem discípulos em todas as nações. E a parábola do fermento torna claro que a obediência a Cristo traz como consequência a cristianização de cada setor, de cada esfera, de cada segmento da nossa vida. Entendem o que está acontecendo aqui, meus irmãos? O seguidor de Cristo deixa sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Lá em Mateus 5,16 vai dizer assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, algo grandioso está sendo mostrado com essas duas parábolas. Um crescimento assombroso, mas muito mais do que isso, uma transformação em cada vida. Há um ponto tão profundo das nossas vidas, que esse reino, ele cresce externamente e internamente. O nosso Deus, ele foi perfeito, ele foi cirúrgico, quando se trata de transformação na vida das pessoas, tanto internamente quanto externamente. Ele trabalha nas nossas vidas. Ele alivia o sofrimento dos pobres e dos aflitos, luta pela causa da injustiça, em favor dos oprimidos, exige honestidade dos que foram eleitos ou escolhidos para governar as nações, ergue o estandarte da moralidade e da decência, defende a santidade da vida, respeita as leis da natureza, exige integridade nos negócios, integridade no comércio, na indústria, no trabalho, nas profissões, todas as profissões. E na área da educação, explica significativamente que em Cristo, lá em Colossenses 2,3 diz assim: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. É o Senhor transformando vidas completamente, plenamente, integralmente. Esse é o poder do nosso Senhor, esse é o poder do Evangelho. E temos paz com Deus.
O seguidor de Cristo torna o ensinamento das Escrituras de especial relevância em todos os lugares. E está claro para todo aquele que tiver olhos para ver que o fermento do poder de Cristo no coração e na vida dos homens e em todas as esferas humanas tem exercido de milhares de maneiras uma influência completa. E essa influência ainda continua. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Peça a Deus, abra os meus ouvidos, porque eu quero ser parte desse reino. Como é precioso saber que o Senhor tem agido na vida dos nossos irmãos, pessoas comuns, da vida diária, das dificuldades diárias, lutas, adversidades. Somos de carne e osso, criaturas caídas em nossos delitos, nossos pecados, e carecemos do Senhor, carecemos da graça do Senhor. Precisamos de Cristo para transformar as nossas vidas. Não há outro caminho, não há outra solução. Podemos fazer diversas outras coisas, mas se não tivermos o foco em Cristo, para a glória de Deus, estamos errando o alvo, meus irmãos. Estamos errando o alvo. O que precisamente queria Jesus dizer com a expressão reino dos céus é um sinônimo de igreja. O povo de Deus, individual e coletivamente, confessa o nome de Jesus Cristo como seu Salvador. Juntos constituem a igreja, e nessa igreja recebem dons e poderes que os capacitam a guardar cuidadosamente a lei de Deus, proclamar universalmente o evangelho da salvação e promover efetivamente o governo de Deus. A igreja então é constituída de cristãos que praticam os ensinamentos de Cristo em todas as esferas da vida. Assim, do jeito que procedem, promovem o reino de Deus, no qual o governo de Cristo é aceito. E resumindo, cada área da vida influenciada pelo ensino de Cristo pertence ao reino e ao reino do Senhor. Então esse é o fermento nas nossas vidas. Esse é o crescimento que se estipula aqui nesse instante. O que ele fala para os discípulos nesse instante é mostrando o quanto o evangelho vai transformar a vida deles. E o quanto esse reino ele vai se expandir quando esse evangelho, quando essa transformação, quando o Espírito Santo estiver neles. Porque ilumina o caminho, ilumina o entendimento, traz renovo ao nosso coração, traz vida, transforma o coração de pedra em coração pulsante, de carne viva. E é uma alegria poder testemunhar desse tão grande poder. Mas isso estava sendo oculto para uma outra classe de pessoas. Se vocês se recordam, os fariseus daquele período questionaram a Jesus e questionaram a Jesus. Estudamos hoje pela manhã, temos estudado capítulo 7, capítulo 8, agora capítulo 9 de João. Nós vemos os fariseus atacando, questionando, induzindo, maltratando, mentiras a respeito do nosso Senhor Jesus. E naquele tempo, nesse momento, nós vemos o quê? Homens que foram acusados de blasfêmia contra o Espírito, por conta da sua própria maldade, e para esses foram ocultas as sabedorias. Por isso ele continua a dizer ali, todas essas coisas, disse Jesus, às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus quis enfatizar
como Jesus dependia imensamente da utilização de parábolas naquele ponto do seu ministério. Nas palavras do evangelista, todos os ensinamentos de Jesus na época eram transmitidos por intermédio de parábolas, principalmente coisas concernentes ao reino de Deus, e aqui ao reino dos céus, como Mateus dizia. Além disso, ele faz mais uma associação para mostrar como Jesus cumpriu as profecias, nesse caso, com o uso de parábolas. Ele nos diz que essa metodologia de ensino foi um cumprimento do Salmo 78:2, que diz assim: abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, para que homens, mulheres, adolescentes, jovens e crianças pudessem ter acesso ao reino dos céus. Fosse-lhe aberto o entendimento para entender o que as parábolas diziam. E essas foram mais 2 parábolas que o Senhor trouxe para nós. Trouxe para aqueles homens, mulheres, crianças, e para aqueles homens que se opuseram a Jesus. Não houve entendimento, não houve esse abrir da mente, abrir do coração. Então o Senhor, Ele foi ali cirúrgico mais uma vez. Ele trouxe iluminação e entendimento. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, meus irmãos? Feche teus olhos. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, louvamos a Ti, ó Deus, pela alegria de poder estudar da Tua Palavra, de conhecer aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e apesar de nós. O Senhor, ó Pai, tem trabalhado na vida do Teu povo, da Tua igreja. O Senhor tem levantado líderes, levantado obreiros, levantado pessoas, ó Deus, para testemunhar do Seu nome, para buscar ao Senhor, para trazer honra e glória a Deus. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, se tornando filhos do Senhor, porque os seus olhos, seus ouvidos, sua mente e o seu coração foram abertos para o Evangelho. Ouviram de Cristo Jesus a sua obra maravilhosa e o que Ele traz de salvação para os nossos pecados terríveis que nos afastam desde que nascemos do Senhor. Então, em Cristo, nós exaltamos o Senhor, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor. Aqueles que ainda não conseguiram, aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, aqueles que não entenderam que essa palavra trazida do Senhor possa lhe abrir os corações, abrir as mentes, entender que o Senhor é quem age na salvação, é o Senhor quem traz transformação às vidas. Nós vamos a Ti, ó Deus, que está aqui conosco, presente, diante de nós. Transforma as nossas vidas, muda o nosso coração, muda as nossas motivações, nossas intenções. Senhor, aqueles que ainda são escravos do pecado, que o Senhor, ó Pai, traga libertação, o Senhor traga renovo para as almas. Se há angústia, se há aflição, que o Senhor traga, Senhor meu Deus, esse conforto. O Senhor, ó Pai, se esmera em trazer alegria aos nossos corações, porque somente podemos ter alegria quando estamos diante do Senhor. As felicidades são passageiras, mas a alegria abundante só quando estamos no Senhor. Conhecemos disso na Tua Palavra, porque o Senhor dá testemunho disso para nós. Ó Deus, que privilégio poder saber que o Senhor é quem cuida de nós. Cuida dos meus irmãos aqui, ó Pai. Cuida dos seus familiares. Cuida daqueles que estão enfermos.
Cuida, Senhor meu Deus, daqueles que estão doentes, aqueles que estão enlutados. Cuida, meu Deus, daqueles que estão sem emprego. Que o Senhor, ó Pai, traga o sustento, abra as portas. É o Senhor, ó Deus, que traz a nós todas as oportunidades, porque dependemos do Senhor. Característica da identidade do cristão é a dependência do Senhor. Então nós, como quando confessamos o Senhor Jesus em nossas vidas, sabemos que é o Senhor que trabalha daqui por diante. Senhor, nós louvamos a Ti, adoramos ao Teu nome, e em Cristo Jesus nós pedimos, nós agradecemos. Amém, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana.